Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Estou muito feliz porque agora a gente está começando definitivamente o nosso curso, né? O curso que eu havia prometido, que é Conferências Introdutórias à Psicanálise. A gente vai fazer um curso bastante extenso aqui, mas é um curso indispensável não só para quem é estudante de psicanálise, mas também para quem já é psicanalista e queira fazer essa revisita a Freud, né? Então, conferências introdutórias da psicanálise, a gente vai... eu tive uma ideia aqui, inclusive, de colocar... Deixa eu dar uma baixada aqui no mapa mental, que a nossa metodologia vai ser apresentando esse mapa mental. E eu tive a ideia de colocar página por página. Então, vai ser um curso extremamente trabalhoso para mim, mas eu estou fazendo isso com o maior prazer e eu vou explicar por que eu coloquei aqui página por página. Porque você vai assistir esse curso e se você for, por exemplo, fazer algum trabalho acadêmico, é interessante que você assista todas as aulas, porque você já vai saber, por exemplo, ó, na página 21 eu lembro que Freud falou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, então você já vai ter um norte nos trabalhos acadêmicos e você já vai lá e vai dar uma lida na página 21 e vai pegar o trecho exatamente que você quer pegar para colocar no seu trabalho acadêmico, tá? Então, esse vai ser um diferencial aqui do curso, não só esse, mas também a gente vai preparar slides sobre essa aula daqui, sobre todas as aulas, na verdade, e eu já vou preparar o link para uma área de membros, né? Eu falei na aula passada que a gente vai ter uma área de membros nova, porque esse curso aqui ele vai ser um curso muito extenso. Então, os textos, por exemplo, de Freud, que são textos mais curtos, vão continuar na área de membros, que provavelmente você que está assistindo, se você acompanha o nosso trabalho, você já está inserido lá nessa área de membros, né? Que é mapas mentais para estudantes de psicanálise e psicologia. Porém, a gente sentiu a necessidade de criar uma área de membros nova para falar só sobre conferências introdutórias da psicanálise. Então, vai ser um assunto extremamente minucioso aí, a forma que a gente vai tratar, tá? E a gente já vai começar agora, porque a gente já teve uma aula passada, que nessa aula passada a gente já fez a introdução, ok? Apesar de que nós fizemos como se fosse um panorama, né? Um panorama e uma contextualização histórica do livro Conferências Introdutórias à Psicanálise. Aqui é a introdução do próprio Freud, tá? Então, qual é a melhor forma, por exemplo, de você assistir essas aulas? A melhor forma é você ir pela playlist que a gente vai criar e que eu vou deixar também aqui abaixo, ok? E se você tiver lá na área de membros, que o link não está disponível ainda, lembrando, eu vou gerar esses links hoje, vou tentar gerar de hoje para amanhã, inclusive, né? Então, em muito breve já vai estar disponível aí embaixo. E aí, a melhor forma, por exemplo, caso você esteja na área de membros, você vai baixando os materiais e vai assistindo as respectivas aulas. As aulas elas vão estar gratuitas aqui, tá? Então não precisa necessariamente você entrar na área de membros, não. Você entra se você quiser baixar o mapa mental e se você quiser baixar o slide, porque você vai ter o material de estudo, ok? Então vamos lá. Iniciando aqui, lembrando que Freud está realmente fazendo a introdução, a gente vai falar da página 19 e a página 22. Ele vai começar logo no início das conferências introdutórias a falar sobre os atos falhos, mas ele faz, para introduzir esse assunto, ele faz uma introdução, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa introdução. A próxima aula também vai ser a finalização dessa parte da introdução, para que aí a gente possa entrar na parte dos atos falhos. E aí lembrando o seguinte, esse livro é um dos livros recomendados, assim, né? Se você se perguntar como é que eu faço para começar a estudar psicanálise, existem várias formas de você começar a estudar, inclusive existem psicanalistas, né? E eu gosto muito dessa ideia. Existem psicanalistas que vão dizer, por exemplo, olha, a melhor forma é você fazendo a própria análise, né? Mas caso você queira começar estudando mesmo a psicanálise, indo para a teoria, um dos livros que é indicado, isso não é uma unanimidade, mas um dos livros que é indicado é justamente Conferências Introdutórias da Psicanálise, por isso que a gente decidiu iniciar por ele, ok? Então vamos lá. Logo na página 19, né, na introdução, porque antes tem prefácio e tal, enfim, apresentação do livro, lembrando que a gente está se baseando aqui pela tradução de Sérgio Tellaroli, né? Obras completas de Freud, né? Coleção Obras Completas da Companhia das Letras. Esse aqui é o volume 13, tá? Então a tradução é de Sérgio Tellaroli.
Só para você entender e se situar aí, caso você queira buscar esse livro. Eu até aconselho que você tenha um livro, assista às aulas e aí você lê o livro, porque a ideia é essa, tá? Você assistir a aula e ler o livro para que você possa realmente não ter dificuldade na compreensão. O conteúdo já vai estar bem mastigado aí para você. Então, na página 19, Freud inicia essa palestra, né, essa conferência, falando o seguinte: ele vai começar avisando que ele vai tratar todos os ouvintes como se nada soubessem da psicanálise, tá? E nesse momento aí, lembrando que ele está falando basicamente para médicos, e neste momento aí específico, a psicanálise ela já estava se espalhando ali entre os médicos, né? As pessoas já estavam ouvindo falar sobre, mas era uma coisa muito nublada, né? Inclusive, Freud tem um texto que critica um pouco isso, critica a postura de um médico logo no início. É um texto que a gente já tem aqui no canal, que é sobre a psicanálise selvagem, né? Então ele vai tratar logo no início. Eu não vou soltar spoiler aqui, tá? É interessante você ver esse vídeo. Mas o fato é que Freud já sabia que alguns médicos eles tinham uma compreensão muito diferente do que era realmente a psicanálise, tá? Inclusive bastante simplista, bastante resumida, até quando Freud falou sobre as questões da pulsão sendo ligada à questão sexual e tal. Então a pessoa não entendia muito bem, os médicos não entendiam muito bem o que ele queria falar, e até hoje, de certa forma, a população em geral que não é próxima da psicanálise não entende muito bem. Eu já tive a oportunidade de presenciar, inclusive até psicólogos, né, falando assim, olha, para Freud tudo é sexo, e não é bem assim, tal, enfim, mas isso é uma outra discussão. Então, o Freud vai iniciar tratando a todos que estavam ali, todos que estavam ouvindo, como se eles nada soubessem da psicanálise, tá? E ele avisa que a psicanálise é um procedimento, lembrando que ele está iniciando aqui uma palestra, ok? Uma conferência. Então, ele está avisando que a psicanálise é um procedimento por meio do qual é possível tratar clinicamente os doentes dos nervos, ok? Entretanto, como procedimento diferente das demais áreas da medicina, talvez até uma oposição. E aí você vai perceber que nessa introdução ele vai fazer questão de apresentar, por exemplo, a diferença da psicanálise para a medicina, inclusive para a psiquiatria. O que Freud parece estar buscando aqui é, de certa forma, um ponto de interseção entre a psicanálise e a medicina, mas para apresentar esse ponto de interseção, ele precisa, inclusive, tratar todos os ouvintes como se nada soubessem e fazer esse alerta aqui, né? Que é um procedimento pelo qual é possível tratar os doentes dos nervos clinicamente, era assim como eram tratados, por exemplo, todos nós seríamos hoje, né? Considerados como doentes dos nervos. Entretanto, como procedimento diferente das demais áreas da medicina, ok? E talvez até uma oposição. Ao contrário dos outros métodos, na psicanálise mostra-se ao paciente as dificuldades do nosso método, o tempo que este vai demandar, os esforços e sacrifícios que esse vai exigir, e não é possível prometer sucesso. Olha só que coisa. Isso deve ter sido incômodo, né? Para as pessoas. Não é possível prometer sucesso. Por isso dependerá do comportamento, da compreensão, da obediência e da persistência do analisante. Ou ele chama de doente lá, né? Mas eu estou chamando aqui de analisante. E aí você vai perceber que em alguns momentos eu vou chamar de analisando, porque no texto tem a questão do analisando, e algumas vezes eu vou tratar analisante. Isso é uma discussão, inclusive, que dá até para um outro vídeo. Eu vou ver se eu preparo um vídeo sobre isso, tá? Porque tem uma diferença muito sutil aí. Mas a questão aqui é o seguinte, ele já começa falando que diferente dos outros métodos, por exemplo, você vai no médico, né? Você já imaginou se o médico dissesse, olha, não, aqui você está vindo, mas não tem garantia de resultado, isso vai depender muito do quanto que você vai compreender do tratamento. Esse tratamento vai exigir de você, né? Depende do seu comportamento, da sua compreensão, da sua obediência, da sua disciplina, né? Então, assim, não é uma coisa garantida e tal. Se o médico começa a falar isso para você, você provavelmente vai procurar um outro médico, ok? Porque o médico está ali ocupando a questão de uma figura de autoridade. Aqui na psicanálise tem uma questão interessante, porque na compreensão de Freud, neste período,
O que acontece é o seguinte, é que você vai mostrar ao paciente as dificuldades. E eu acho interessante a gente entender isso, porque ainda hoje existe psicanalista que se cobra, né, numa lógica produtiva, como se a cada sessão eu tivesse que fazer uma descoberta muito mirabolante acerca do analisante. E aí, no caso, muitas dessas descobertas, né, são feitas pelo próprio analisante, inclusive por isso é que se chama analisante. Digamos que o analista ele vai ocupar um lugar de fazer algumas provocações e apresentar algumas percepções que talvez não estejam sendo percebidas ali pelo paciente, mas obviamente é preciso uma certa compreensão do paciente, é preciso uma certa disciplina, é preciso uma certa persistência, é preciso também a compreensão de que a gente, por exemplo, agora no século XXI, invadido por toda essa lógica de cadeia produtiva, onde inclusive você tem que acordar antes do sol nascer, porque você tem que vencer o sol para produzir mais e você precisa estudar enquanto todo mundo está dormindo e você não pode descansar e você não pode parar e tal. E tem toda essa lógica aí que adoece a sociedade e vai adoecer muito mais. Neste sentido aqui, você tem uma sociedade completamente preparada para a produção, né? E o psicanalista ele precisa ter essa ideia em mente, né? Que algumas coisas não aparecem naquela sessão, às vezes existem algumas sessões que são aparentemente improdutivas, entre aspas, mas ali está começando a se construir algo que vai fazer com que em outra sessão apareça a demanda principal que começou a aparecer naquela sessão. Digamos assim, o psiquismo do paciente ele está se preparando, na verdade, para receber uma informação que é muito mais desconfortável e isso só vai acontecer no futuro. Então, isso é só um exemplo, né, do porquê que faz muito sentido o que Freud está falando aqui, né? Ele falar isso para médicos naquele período, eu fico imaginando que tenha sido uma coragem muito grande, porque acredito que alguns médicos tenham, inclusive, a partir desse momento, tenham dito assim, cara, não tem como escutar esse cara. Ele está dizendo que ele vai falar algo que contrapõe a medicina e que não tem garantia de sucesso e que depende muito do paciente, né? E quer dizer, o que esse cara vai falar? Então, de certa forma, foi muito corajoso da parte de Freud, mas ele utiliza muito logo na introdução uma questão de uma psicologia reversa, sabe? Uma espécie de uma psicologia reversa, onde ele vai dizendo, olha, não deem muita credibilidade para o que eu vou falar, não me ouçam novamente, né? Ele desencoraja as pessoas a ouvirem. Enfim, você vai entender mais ou menos como é que Freud está funcionando aqui, mas de certa forma é uma espécie de marketing que ele está utilizando até para chamar a atenção. Eu entendi mais ou menos dessa forma, como uma espécie de uma psicologia reversa, onde ele está tentando, inclusive, até junto com essa psicologia reversa, desconstruir aquilo que estava posto pela medicina da época, para a partir dessa tentativa de desconstrução, ele conseguir apresentar a proposta dele na psicanálise. Então, na página 20, o Freud ele vai pedir, né, que os ouvintes não se irritem, porque eles vão ser tratados como neuróticos, né? Olha só, quem são os ouvintes? São os médicos que estavam lá, né? Então, vocês vão ser tratados como neuróticos em vários momentos e tal. E ele desaconselha os mesmos a o ouvirem uma segunda vez, que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, ele desaconselha completamente e eu acho que isso acaba chamando a atenção também das pessoas. É mais ou menos como se eu fizesse um vídeo aqui e dissesse, olha, eu desaconselho você assistir esse vídeo, tá? Esse vídeo tem um conteúdo extremamente pesado, então nem assista. E aí isso provavelmente vai criar em você uma curiosidade e você vai querer assistir até o fim, né? Então não assista esse vídeo até o fim. Mas vamos lá. Freud ressalta que a formação prévia dos ouvintes, ou seja, a questão da medicina, só poderia transformá-los em oponentes da psicanálise. Então ele já mostra aqui que ele quer desconstruir aquilo que até então era a compreensão, né, acerca da medicina, era o que a medicina está. Lembrando que a gente está em 1916 aqui, tá, gente? Então muita coisa já evoluiu daqui para lá, mas muita coisa precisa evoluir também. Ele salienta também, ainda na página 20, que ouvir a palestra dele, no caso, não os torna aptos a realizar nenhuma investigação psicanalítica, nem a conduzir o tratamento, né? E ele está se preparando aqui porque ele vai falar sobre as dificuldades do ensino da psicanálise.
da transmissão, digamos assim, da psicanálise, né? Ele desaconselha qualquer ouvinte a se relacionar com a psicanálise de forma mais duradoura, pois àquela altura, escolher tal profissão, eu até errei aqui, eu vou consertar aqui agora, nem vou cortar o vídeo. Escolher tal profissão destruiria possibilidades de sucesso em alguma universidade. Esse alguém se veria em uma sociedade que não compreende seus esforços, que é hostil e contempla com desconfiança a psicanálise. O Freud aqui, ele já tinha um histórico de dissidente, né, entre aspas, né, dissidente entre aspas, né, da psicanálise. Algumas pessoas discordaram dele e tal, então muitas pessoas foram se afastando dele, o próprio Jung, diga-se de passagem, que tem uma discussão muito grande nesse sentido, né, psicanalistas dirão que o Jung era um psicanalista que acabou construindo a psicologia analítica porque discordou de Freud. E eu já fiz alguns cursos de psicologia analítica e a compreensão dos psicólogos junguianos é que ele nunca foi um psicanalista, tá? Ele se aproximou de Freud porque ele estava fazendo uma atividade com associação de palavras e ele já tinha lido, inclusive, até a interpretação de sonhos de Freud, e ele quis se aproximar para entender melhor, para trazer um embasamento melhor ali para o construto teórico dele, né? Então, as duas teorias fazem sentido aqui, mas o fato, o que é importante aqui a gente entender? Ele está desaconselhando os ouvintes a se relacionarem com a psicanálise de forma mais duradoura. É óbvio que Freud não queria isso. Ele queria que as pessoas se aproximassem da psicanálise. Os esforços de Freud, inclusive nessas conferências introdutórias, né, durante a Primeira Guerra Mundial, era justamente para tentar promover para tentar promover a própria psicanálise e assim fazer com que ela se popularizasse e tal. Só que ele fala isso aqui justamente para deixar claro o seguinte, pelo que eu entendi, tá? Eu estou falando minha compreensão aqui. Eu entendi que ele está preparando o terreno para dizer o seguinte, olha, o que vocês vão ouvir vai parecer mesmo uma aberração, tá? Então, eu desaconselho vocês a me ouvirem uma segunda vez, porque vocês estariam completamente num ambiente onde a sociedade não vai entender o que vocês estão falando, a sociedade vai ser hostil a vocês, tá? Então é meio que ali, né? Uma jogada de marketing, a gente pode dizer assim. Na página 21, Freud ele vai salientar que apesar de toda a hostilidade da sociedade e até da área acadêmica, né, diga-se de passagem, ainda existiam pessoas que se sentiam atraídas por novos conhecimentos, né? Então aqui você já vê que Freud, na verdade, ele está jogando ali com o psicológico do pessoal. Olha, eu desaconselho você a me ouvir, tá? Porque você vai encontrar uma hostilidade muito grande, as pessoas não vão entender o que você está falando, mas caso alguém queira me ouvir por uma segunda vez, né? Apesar de toda essa hostilidade, ainda existem pessoas que se sentem atraídas por novos conhecimentos. Então, é óbvio que aqui ele está fazendo uma jogadinha de marketing. Diz que se entre os ouvintes houver alguém que queira desconsiderar os seus conselhos, ou seja, ele havia aconselhado as pessoas a não ouvirem ele uma segunda vez. Mas se tiver alguém que queira desconsiderar os seus conselhos e queira conhecer mais a psicanálise, será bem-vindo nas próximas palestras. Porém, todos terão direito de conhecer as dificuldades da psicanálise, né? Em primeiro lugar, ele vai falar sobre as dificuldades relacionadas ao ensino da psicanálise. Então, ele cita alguns exemplos, a gente separou alguns aqui, porque ele vai dizer que a medicina é muito ligada ao ver, né? Então, por exemplo, você está fazendo um procedimento, o professor ali está ensinando a medicina, você está vendo, aí ele dá até um exemplo, né? Você vê os músculos se retraindo, os músculos se movendo como resultado de determinados estímulos nervosos. Então, você está vendo aquilo acontecer, né? Ainda hoje a gente pode entender que é assim, né? A medicina se pauta muito pelo ver. Você vai no médico, inclusive era para eu ter começado a gravar esse curso na semana passada, mas o meu filho pegou uma bronquite e foi a partir do ver, né? O médico tirou um raio-x do pulmão dele, o médico fez alguns exames de sangue, então tem muito essa história do ver, observar o fenômeno ali, mas você vê dados hoje em dia, inclusive até a partir de um hemograma, você vê indicadores, você vê como é que está o raio-x, por exemplo, do pulmão, né, da caixa torácica de um ser humano, e a partir desse ver você constitui, por exemplo, uma determinada enfermidade e passa uma medicação. Então,
A medicina ela é muito ligada ao ver, né? E ele vai continuar dizendo, em cirurgias observam intervenções, né? E podem executar tais intervenções como exercício. Então, você está tendo uma aula de medicina lá, aí já na parte prática, o professor está fazendo a cirurgia, em determinados momentos, né? Pelo menos nesse período, eu não sei como é que é hoje, mas acredito que sim, né? Dependendo do nível que você esteja, se você estiver fazendo uma residência, alguma coisa assim, imagino que você também participa de uma certa forma ali da cirurgia e tal. Então, tem muito essa questão da intervenção a partir da observação. Olha, você está vendo esse músculo aqui, ou você está vendo esse órgão aqui, então você tem ali uma observação e a partir disso você observa como é que está, por exemplo, o pulmão da pessoa, enfim. Até na psiquiatria mesmo, Freud vai dizer, neste período, né, ressaltando, que também há observações, por exemplo, lembrando que aqui a psiquiatria hoje ela é muito mais abrangente, ainda existe um certo preconceito das pessoas, a grande maioria das pessoas hoje, em algum momento da vida, estudos indicam que deveriam ir, em pelo menos algum momento da vida, para um psiquiatra, precisariam, mas ainda existe um preconceito, mas não tanto quanto antes. Antes era restrita muito a questão das neuroses e tal, né? E de pessoas, por exemplo, que eram consideradas esquizofrênicas. Então você tinha uma mudança comportamental, uma mudança na maneira de falar, faces alteradas, por exemplo, em casos de histeria. Então você tinha ali também o componente da observação, ok? E aí ele relaciona a medicina como uma espécie de um museu. E eu não entendi isso de forma pejorativa, tá? Não parece que ele está falando realmente de forma pejorativa, não, mas de certa forma a gente pode entender uma crítica aí no sentido alertar para que médicos tomem cuidado, né, para não objetificar o ser humano, né? A gente sabe que tem um psicólogo, por exemplo, chamado Buber, né? Que ele fala muito sobre as relações do ser humano, a relação eu-isso, né? A relação eu-tu e tal. E de certa forma, em alguns momentos, você precisa, entre aspas, coisificar a pessoa para não se envolver muito emocionalmente. Então, você precisa ir para a relação eu-isso. Por exemplo, no caso de um médico, não dá para ele se envolver muito emocionalmente quando ele vai operar, por exemplo, uma criança que está numa emergência. Ou ele objetifica aquela ação ali, ou então ele vai prejudicar a própria cirurgia. Mas quando Freud está falando aqui, Freud está dizendo, né, que é como se fosse uma espécie de museu, onde você vai para observar e a partir da observação você tem uma constatação, sabe? Olha só, essa peça daqui, ela é uma peça que pelas características dela está parecendo ser datada do ano do século XVI, né? Mais ou menos ali naquela região nórdica e tal. Então você tem no museu uma observação e a partir dessa observação você tem uma constatação. Aí é o grande desafio da psicanálise, porque a gente observa, de certa forma, aquilo que não está sendo visto pela maioria das pessoas, né? Aquilo que não está sendo visto, inclusive, pelo próprio paciente. Então, é você observar o que não é observável. É você constatar o que até então era inconstatável, né? E esse é o grande desafio. Aí ele vai dizer na página 22, na psicanálise é tudo diferente. Há essencialmente troca de palavras entre o analisando e o analista. E para você pode parecer estranho Freud estar falando isso, porque na verdade antes a relação da psiquiatria era que realmente a pessoa era o todo-poderoso ali naquela situação, sabe? Então, tipo, chega o paciente não é ouvido, o cara observa o fenômeno e ele diz, olha, esse fenômeno é basicamente isso, isso e aquilo, tá? Então, o paciente não é ouvido. Freud acaba dando voz ao paciente. Então ele tem um movimento muito importante, tem até uma crítica, né, que Freud seria machista e tal. Essa crítica também é bem interessante, porque assim, ok, dá para você entender que Freud é machista porque ele parte de uma perspectiva, né, quando ele vai construir a psicanálise, de uma perspectiva eurocêntrica. E dentro do eurocentrismo você tem ali uma perspectiva muito forte do patriarcado naquele século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Aliás, em todo o período, na verdade, inclusive até pela influência greco-romana, né? Mas a questão é que Freud começa dando voz às mulheres, onde elas não tinham voz. Então, isso é uma discussão bem interessante, né? Estudo sobre histeria, você vai ver só casos de mulheres, até o próprio nome histeria de certa forma, machista, né? Se a gente pensar nesse termo do patriarcado e tal.
da origem do termo como sendo útero, mas querendo ou não, Freud dá voz às mulheres, tá? Então, ele dá voz às histéricas naquele período e ele continua dando voz e tal. Então, assim, é uma discussão bem interessante essa questão do machismo do Freud, se você simplesmente analisa o que ele está falando na verdade, comete aquela questão do anacronismo, né? Não leva isso para, enfim, para o período histórico onde ele estava vivendo. Sim, talvez a psicanálise precise ser repensada em determinados termos ainda, mas o fato aqui é que ele está falando o seguinte: olha, na psicanálise, uma das grandes diferenças é que a gente dá voz ao paciente, tá? Coisa que não estava acontecendo na medicina, não estava acontecendo nem na psiquiatria. Então, o analisando, ele fala sobre suas experiências de vida, né? Suas impressões atuais, fala sobre suas angústias, confessa os seus desejos, seus impulsos emocionais. Então, ele vai falar realmente aquilo que, dentro daquela lógica, né? Até cheia de hipocrisia, né? Do final do século XIX, início do século XX. Quando você pega essa lógica de todo o patriarcado, né, todo o patriarcado eurocêntrico, inclusive, quando você vai para essa lógica, você vê que é muita hipocrisia, e essa hipocrisia, esse silêncio ou esse silenciar do ser humano é justamente o que causava, né, tantas angústias. Hoje nós temos outras angústias, né, porque nós vamos sempre sofrer. As angústias sempre vão constituir o ser humano. O desamparo sempre vai constituir o ser humano. Freud falou sobre isso. Aliás, o desamparo é necessário para a constituição do ser humano. Então, nós sofremos de outras questões, né? Eu não lembro recentemente, né, na história recente da psicanálise, de nenhum caso de histeria, por exemplo, né? Daquilo que está caracterizado exatamente como estava caracterizado lá em 1895, quando ele lança o livro lá com o Joseph Breuer. Eu sei que existe, mas é pouco, tá? Reduziu demais, justamente porque não há mais esse silenciamento exacerbado por parte da sociedade. Então, a gente aqui tem Freud dizendo que o analisando ele vai falar sobre sua experiência de vida, ou seja, ele vai ter voz, ele vai falar sobre suas angústias. É sobre isso que a gente quer entender, né? Quais são as impressões daquele paciente acerca daquilo que ele sofreu, por exemplo. Então, o analista ele vai ouvir com atenção, ele instiga o analisando, né? Instiga o analisando, inclusive até em certas provocações, né? Tipo, olha só, mas você já parou para pensar, né, que isso que você está relatando como angústia e como queixa, até que ponto você acha que não foi você que provocou esse sofrimento, né? Até que ponto não há prazer nesse sofrimento? Então, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Um exemplo, inclusive, bem simples e bem genérico, para poder, por exemplo, dizer o seguinte, atenção, acabei percebendo que eu escrevi errado também, atenção aqui, mas já vou consertar. Então, ele está falando aqui sobre qual é o papel, por exemplo, do analista, né? Então, o analista vai ouvir com atenção, vai instigar esse analisando, ele vai direcionar a atenção do analisando para determinados aspectos que ele não estava percebendo ainda, né? Ele vai fornecer explicações. Eu gosto muito da ideia de fornecer possibilidades, porque nem sempre o analisando está preparado para aquilo que ele vai ouvir, tá? Então é preciso que ele escute como possibilidades. Isso é interessante. Mas o Freud trazia explicações mesmo, tá? Então ele fornece explicações, ele observa a reação do analisando. Por que a reação do analisando? Porque nessa reação você vê se ele está aberto ou não aquilo, se ele já entendeu ou não aquilo, se ele está pronto para realmente elaborar aquilo que ele está ouvindo ou não. Se ele aceita aquilo, quais são os mecanismos de defesa, qual o nível de resistência dele para escutar aquilo que ele está escutando, né? Então aqui tem a observação da reação do analisando. E Freud vai continuar dizendo, né, ele vai ressaltar que é muito frequente que parentes, por exemplo, duvidem de como a fala, simplesmente a conversa, pode servir como tratamento de doenças. Os parentes dos pacientes, né, eram muito reticentes com relação, eram muito duvidosos, eram muito céticos com relação a todo esse tratamento novo da época. Né? Inclusive, até ele vai chegar a falar nesse período aqui, talvez aí por causa do cinema, que também tem um aspecto do observar no cinema, né? No cinema você observa aquilo que está acontecendo e você tem toda uma apresentação histórica lá. Nesse período os filmes eles eram
respeitavam muito bem a ordem cronológica, então você geralmente via a infância da pessoa e tal, né? Um filme que quebra um pouco isso é As Três Faces de Eva, que é muito bom para quem estuda psicanálise e psicologia, né? As três faces de Eva ou as duas faces de Eva, alguma coisa assim. Acho que é As Três Faces de Eva. Nesse filme tem uma quebra, porque tem, né, quando você vai ter justamente o desfecho do caso ali, você tem o flashback, né? Da infância dela, que é onde estaria a etiologia da angústia dela. Então, mas geralmente os filmes, eles eram nesse período, seguiam realmente uma ordem cronológica, tá? Não tinham muitos cortes, não tinham muitos flashbacks e tal. E isso também molda a percepção, né, das pessoas acerca de determinados fenômenos. Aqui na psicanálise, ele fala sutilmente como, por exemplo, a influência do cinema faz com que parentes não percebam como palavras, né, elas podem tratar essas doenças e por aí vai. Ele cita muito essa questão de doença porque era o termo que ele estava utilizando na época, até porque ele estava falando para médicos, né? E Freud era um médico, diga-se de passagem. Em contraponto, né, para finalizar, Freud enfatiza a importância das palavras. Então ele vai dizer, olha só, as pessoas duvidam das palavras, mas as palavras elas têm poder, né? As pessoas entendem que tem poder no sentido mágico, mas eu quero falar um pouco a mais sobre isso. É mais ou menos isso que ele coloca. Então ele vai dizer que uma palavra pode tornar uma pessoa feliz, pode fazer um dia de uma pessoa feliz ou pode levá-la ao desespero, né? Através de uma palavra, você, por exemplo, convence uma pessoa a fazer algo que ela não faria se você não convencesse, né? Então, sim, as palavras têm poder nesse aspecto. Palavras evocam afetos, Freud vai citar isso, e ele pede que não subestimem a importância de palavras na psicoterapia, né? Então, esta é a primeira aula que a gente trouxe, tem tanta coisa para a gente falar ainda, por isso você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu não vou eu quero finalizar, por exemplo, esse curso esse ano, mas a gente, em paralelo, vai trazer outros conteúdos também. Então, volto a dizer, a melhor forma de você consumir esse conteúdo, de você fazer esse curso, de você fazer essa revisita a Freud, de você conhecer de uma vez por todas a psicanálise, é você seguindo a nossa playlist que eu vou deixar aí abaixo, tá? E assim que a nova área de membros for criada, eu vou deixar o link aqui, ok? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, a gente ainda na introdução, para a gente finalizar essa parte da introdução e seguir para os atos falhos propriamente ditos.